Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica. Tudo bem com vocês? Estamos aqui no Ponto Zero com o nosso querido Dr. Walter Trevitz. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo bem, Ângela? Tudo em paz? Graças a Vamos Deus. mais uma vez aqui, um tema bastante interessante aí, para o pessoal refletir e usar da melhor forma possível para o seu crescimento, né? Para o seu autoconhecimento. Verdade. Só vou tirar o som do meu telefone aqui, senão vai começar a pitar, gente. Dá licença só um minutinho. Ok, que eu havia esquecido, peço perdão. Bom, pessoal, o tema é interessantíssimo, como todos que o Walter traz para a gente, é de autoconhecimento, é para que a gente esteja bem plugado aí nesse despertar consciencial, que a gente saiba e consiga transitar nessa quinta D que está aí para todo mundo e para quem escolher também, né? Ô, Walter, vamos falar um pouquinho do tema. Você despertou? Então saiba quem você é. Como é que é isso, Walter? Diz para a gente. Bem, isso é importante a gente sempre estar falando agora, né? Para uns que nos acompanham e talvez até para aqueles que estão chegando, pode parecer um pouco repetitivo, e fala de despertar, e fala de despertar. Só que isso precisa Uhum. ser bastante consciente de cada um de nós. O que existe agora, no momento, são também muitas pessoas que se auto-intitulam despertas. E quem Sim. despertou de verdade não tem nem tempo de pensar isso. Ele está tão envolto no seu processo de trabalho que para ele quase que ele nem consegue reconhecer assim por uma mera vaidade que ele é um desperto. O desperto de verdade ele está trabalhando. Ele sabe disso, claro que sabe porque ele tem consciência disso. Mas o que move algumas pessoas no momento, inclusive a ponto de dizer abertamente na internet que nós vamos estar num estágio, os outros virão atrás. Cuidado com isso, gente. Né? Ser desperto ou perceber o processo não te coloca em lugar nenhum. Não é porque você percebe ou porque você aceita informação que você comprou a passagem ou o ingresso. Cuidado com isso. Tem muito o que fazer, principalmente pela consciência, pelo seu autoconhecimento, né, pelos seus processos, suas atitudes, né, consigo, qual que é a construção de si nisso tudo, né? Então é um processo bastante importante, interessante e convido a todos que estão despertos a não se envaidecerem disso e sim trabalharem com isso, porque a gente está vendo um pouco disso em algumas lives aí que a gente assiste, porque eu graças Uhum. ao Criador, tem humildade não só de falar na internet, mas também de escutar quem fala, né? Então, a gente assiste, eu Sim. assisto praticamente a maior parte das lives sobre o tema tal, e a gente vê que tem um pessoal aí que precisa ser um pouco mais humilde consigo mesmo, não é comigo, nem com a humanidade, nem com ninguém, Uhum. mas para perceber que o processo de despertar é um trabalho, uma atitude, né? Não é um Nossa, que conjunto de legal. ideias, né? Não é um conjunto de ideias. Até tem pessoas sendo induzidas a acreditar que por pesquisar informações não aceitas pela mídia, rechaçadas pela ciência, ele está desperto. Não, isso são informações que adicionam conhecimento, mas isso não é necessariamente o despertar. O despertar é um trabalho sincero, né, de autoconhecimento, de autoconstrução, né? E claro que dentro desse universo você tem muita coisa, né? Muita informação, muita coisa que pode te ajudar, pode te auxiliar, pode esclarecer. Esclarecimento, conhecimento é o processo. Agora, não se prendam nesse universo só da curiosidade, né? A gente vê também que tem canais aí que produzem 20 mil, né, 15 mil acessos, tal. Isso está muito no campo da curiosidade. Vamos ver qual que é a novidade do momento. Vira entretenimento, né? Cuidado com isso. Não que eles não sejam importantes, claro que são, senão não teriam todos os acessos. São maravilhosos, são importantes. Mas quem está nesse processo, tome cuidado, porque não é um show de curiosidades, um show de, Verdade. né, o que ele vai falar essa semana, né? O que vem, né? O que vem para essa semana? É importante saber, mas cuidado, não é só isso não. Verdade. O despertar é individual, mas a alienação é coletiva. Então, pessoal, tem que ficar ligado, porque tem muita gente que fala, entre aspas, aí.
né, se titulando de esperto, mas é um alienado, porque, como o Walter falou, é um trabalho interno intenso, não é brincadeira, é dolorido, crescer é dolorido, se encarar dói, porque nós temos ainda muitas inversões, né, Walter? Walter, como psicanalista, pode falar isso de carteirinha, né? E é um trabalho interno e silencioso, né? De aceitação, de quebra de paradigmas, que também não é fácil, né, Walter? É bastante difícil. E, antes de tudo, de saber diferenciar o falso do verdadeiro. Porque uma coisa que o Walter falou, e eu concordo com ele em gênero, número e grau, o fato da pessoa ter 20 mil, 40 mil views não significa que ela seja um desperto. Ele pode só estar reproduzindo aí informações como o papagaio de pirata, que tem um monte aí na internet, e vende essas informações, inclusive, em cursinhos, etc. e tal. Isso necessariamente não significa que a pessoa seja desperto. Ele pode ser apenas um agente da Matrix aí, se fingindo de desperto. Certo, Walter? Exatamente. Desviar as atenções, né, é um dos processos, né, produzir medo e desviar as atenções. Claro que num discurso pacificador, num discurso do bem e tal, isso fica diluído, né? Então, saiu desse campo do produzir medo. Mas distrair as atenções, ou seja, vem cá, vem aqui assistir, né? Enquanto você tem um outro processo muito importante para você, né, de dar atenção para os seus familiares, para os seus amigos, para verificar suas atitudes, né, os seus gestos, aquilo que você pode fazer, né, pelo mundo, até por um animal que você está em casa, se você alimentou ele, se você deu amor para ele, todas essas pequenas coisas, aí o sujeito vai lá e fica 1 hora escutando o que vai acontecer, o que não vai, né? Isso é informação importante, a gente precisa se esclarecer, mas prestem atenção nisso, né? Porque a gente também percebe que o conteúdo produzido que traz consciência, ele não é muito acessado. O conteúdo produzido que traz consciência e ensina, né? Ou seja, esclarece, também não é muito acessado. Né? Então, toma cuidado com o entretenimento, porque o mundo do despertar não é um oba-oba, não é um shopping, não é um teatro, não é um cineminha, não é um parquinho de diversões, não. É um processo de mudança e transformação, é muito sério. Né? Então, você quer ficar se distraindo com material de novidade, com marketing, né, do assunto, aí é melhor ficar nos velhos canais de televisão aí, nos velhos canais de filme aí, que eu não vou citar, né, mas que são extremamente perigosos, porque não tira a pessoa do sofá, fica com aquilo que é mais interessante, entretém até mais. Né? Então, preste atenção nisso. A gente fala com amor, com carinho, não é para cercear, nem censurar ninguém, nem para desmerecer o trabalho de ninguém, mas cuidado, né? Se repete demais a palavra despertar, sem saber sequer o que é direito, né? Sem perceber o que é de verdade, né? O Walter, você falou uma coisa bastante interessante antes de começar as perguntas, que eu também queria comentar com você, que foi uma coisa muito comentada nas suas lives e veio como pergunta, até ia deixar para fazer no final, mas uma coisa interessante, nunca, antes, em todos os tempos, todos os mistificadores estão caindo, né? A gente percebe claramente, porque uma coisa que dizem de tantos curadores e que não trazem a cura de uma gripe, que é essa questão da pandemia aí, né? Então, assim, o cara vem de fora, o cara faz isso, faz aquilo, tem um blá, 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 uma oratória, seja ele pastor, seja ele ET que incorpora em si, seja ele quem for, mas a cura real para essa doença que está aí, nenhum deles trouxe. E aí eles sempre jogam na questão de karma. Mas nós, como psicanalistas, nós sabemos que só existe autocura. E a autocura está muito ligado à desinversão de valores, não é isso, Walter? Então, quando se fala de cura hoje em dia, o verdadeiro desperto, ele trabalha o processo em si, ele não precisa de um referencial, seja ele, né, por parte de um discurso ou até da própria ciência, né? Com todo o respeito que eu tenho a qualquer mensageiro atual aí, né, que traga a mensagem e tudo mais, tudo isso é importante, mas não pode ser alienante. Né? E a ciência ela precisa ser colocada junto com a espiritualidade, porque o endeusamento da ciência mata muito mais do que salva.
né? Então, precisa tomar cuidado com isso. E o verdadeiro desperto, ele já tem um protocolo de si, de proteção do sistema imune, ele sabe o que fazer, né? Que no caso, né? Eu conheço pessoas que passam por todo esse processo aí perigoso aí que a gente está vivendo lá aí do mosquito de aço, né? Da outra parte aí né? Daquela bolinha cheia de pontinha lá, que a gente não deve falar nome aqui, e por aí afora, mas todo mundo sabe o que é, e as pessoas, e certas pessoas não precisam de nenhum atendimento médico, nenhuma preocupação com isso, porque sabem cuidar do seu sistema imune, tem tratamentos que fazem totalmente naturais, não tem nada a ver com risco de sintoma, disso, daquilo, toda essa neura que existe aí, né? Esses, de fato, têm muito mais via do usar o despertar, né, do que aqueles que ficam angustiados, preocupados se tem vagas, né, em instituições hospitalares, se tem fármacos suficientes para todo mundo, e ficam discutindo essa coisa que tem se mostrado diuturnamente inútil, né, e contraditório. A gente vê que quanto mais se avança nesse assunto, mais se descobre, né, que está num campo de inverdades, de problemas sérios, problemas, né, contra o ser humano num sentido amplo. Então, o estar desperto é começar a poder se defender, né, do que existe em caráter global contra a humanidade e que muita gente aí também se nega, né? Tem uma parte que se nega, né? Nega a ouvir, né, algo que não seja, né, o produto da tela de vidro ou um repetir aí de um estado, de um sistema que, né, corrói a realidade de todo mundo ou a verdade de todo mundo, né? Então, estar realmente no processo de despertar é poder ser independente, começar nisso, ser independente para ter paz, para ter sossego, para ter, né, aquele sentimento de segurança que você sabe que está fazendo e não precisa desse processo externo aí tão danoso e tão prejudicial, né? Que muitos estão pagando com a própria vida, né? É verdade, infelizmente. Bom, agora nós vamos começar a fazer as perguntas, são muitas, né? O Walter teria que ter, assim, 2.000 horas por cada programa, porque quando o Walter vem, é aquele monte de perguntas, e muitas perguntas bastante interessantes. Walter, vamos lá. Então, o que é de fato o despertar? Bem, na última quarta-feira, onde eu falei no Acendendo Você, né, aquele programinha joia que eu adoro fazer, que eu falo também de assuntos muito iguais ao que a gente fala hoje aqui, porque o processo é de esclarecimento, de crescimento, né, de contribuir para a mudança das pessoas. Eu mostrei uma coisa que eu mostro hoje aqui também, que é o seu ambiente interno, né? O despertar é você conseguir lidar com você mesmo, você conhecer o seu ambiente interno, você entrar no seu consciente interno, seu subconsciente, trabalhar os seus processos e esse encontro de verdade. Despertar não é ficar olhando o externo, né? Ficar procurando diferente, ficar se enchendo de informação, né? De um lado, você evita a contaminação da informação ruim, mas também não vai te ajudar você se lotar com novidades, né? Porque como existe um processo de transição planetária, existe milhares de novidades, né, vindo aí, tal, e não é esse o processo de despertar. O processo de despertar é você se purificar, né? O seu interior precisa estar puro, porque ninguém anda em ambiente onde existe lixo, e você nunca vai andar no seu ambiente interno se ele estiver todo poluído, se você usar produtos que alteram a sua consciência, né, o que evita que você tenha essa consciência, e aí todo mundo já sabe, né, que tem a parte toxicológica da vida aí, né, que a gente não precisa ficar nem se repetindo, porque quando eu entro nesse tema aí, né, eu acabo até sendo deselegante na minha forma de falar e na minha forma de expressar, mas, então, todo mundo sabe do que eu estou dizendo. Então, seu ambiente interno é o seu processo de despertar, né, o autoconhecimento e a sua autopurificação, mas não é uma purificação para se tornar santo, não. É uma purificação de um ambiente possível, que a consciência não convive, né, com o engano, com a mentira ou com as falhas,
ou com a própria poluição de si mesmo, né? Então, né, eu até falei na minha última live, e falo hoje aqui também, use, pelo menos comece, né, muito fácil, use a água solarizada, uma garrafa azul, uma hora no sol, você tomou essa água, você já começa num processo de autopurificação maravilhoso, né, de limpeza interna. E, claro, não é só essa água, não adianta tomar água e depois, né, jogar um caminhão de tóxicos dentro de si, né, até de alimentação ruim. Mas é todo um processo, uma atitude leva a outra. Começou a fazer isso, se sente melhor, você vai depois não querer mais, né, talvez consumir algum tipo de produto industrializado, um produto mais agressivo à saúde, tudo isso é um processo. Então, despertar está nisso, é um trabalho interno seu, é uma construção sua, né? Não é o que você assiste na internet, é o que você está procurando diferente, né, canais diferentes de informação. Isso é um plus, né? É um plus, né? Falando bonito, um plus. Mas não é o fundamental. Não é correr atrás de informação diferente que você, eu estou desperto porque, né, eu aceito canal A, B, C ou D todo dia e tal, não. Né? Preste atenção que é um processo que começa em você, e aí você pode aproveitar, né, o que tem aí de bom que está sendo falado. É isso aí. Ô, Walter, temos mais pergunta aqui. Vamos lá. Por que o despertar pode não significar nada na vida do ser humano? Então, isso é muito, eu posso dizer, né, para facilitar o entendimento, muito triste, essa questão, né, de não servir para nada no ser humano, porque vocês queiram saber que existem inúmeras pessoas morando nas ruas, perdidas em droga ou alcoolismo, que são despertos, eles despertaram. Só que não souberam lidar com esse despertar, não conseguiram aceitar o processo e aí acabaram se rebelando contra si, contra a vida, contra a sociedade, contra a família, seja o que for. Então, isso é um exemplo bastante duro e triste de um despertar que foi, nesse momento, pelo menos, desperdiçado. Tem gente que entrou por processo de autoconhecimento e consciência, e percepção que está no processo de despertar, passando por esses processos também. Por outro lado, se vê pessoas que despertaram agredindo os governos, as autoridades, as pessoas, querendo modificar os valores, os princípios, até com pornografia, com atitudes agressivas, né, com protestos públicos, né, de agressão, né, com nudez, com porcaria, com gestos, né, violentos contra a sociedade, e, na verdade, essas pessoas despertaram, só que elas não conseguem assimilar o processo, que essa percepção, né, essa revolta pela visão social que elas têm, a visão filosófica de vida, é um processo que deveria, né, caminhar para o bem, né, para o progresso, né, para o trabalho de si e da sociedade. E esse despertar pode causar, sim, uma revolta na pessoa, né, na medida que ela enxerga, ela vê que existe, né, diferenças aí, coisas que, né, que antes mentiam para ela e ela descobriu isso e tudo mais, mas só que ela não pode seguir por um caminho de autodestruição, de destruição do meio que ela vive. O meio que ela vive é uma razão de formação de uma consciência dela, né, dentro desse bem, dentro dessa construção. Então, despertar também não é o salvo-conduto para tudo, né? Eu despertei, né? Eu comprei a passagem para a quinta dimensão e tudo vai dar certo. Não, é um processo interessante, importante, né? Só que é um trabalho que a pessoa precisa prestar atenção, né? E como você bem disse aí no início do programa, o trabalho é individual, né? Mas o risco de ser deturpado, de ser induzido aos caminhos piores, né? Que vão só te destruir, né? O teu despertar não vai valer de nada, são grandes. Até porque o mundo escuro ainda que permanece, aí a nuvem escura que permanece no mundo, induz também essas pessoas que estão despertas a se rebelarem, né? A irem por um caminho totalmente inverso, para que não dê certo o processo, né? O processo de iluminação não dê certo. Como cada um é independente, precisa prestar atenção nisso, em que caminho que a pessoa está,
né? É importante usar alguns porquês, né? Por que que eu estou nisso? Por que que eu penso assim? Por que que eu vejo assim? Por que que eu não aceito? Às vezes é melhor isso do que, né, o ataque, né? Simplesmente atitude, né? Tem uns bate-panela da vida aí que não sabe nem por que está fazendo isso. Para e pergunta, né? Para e pergunta, né? Qual que é a sua, né? Qual é o seu objetivo? Muitas vezes a pessoa está desperta, só que está do lado totalmente inverso, né? Está procurando o caminho totalmente inútil para si, né? Inútil para o seu progresso. Verdade. É isso aí, pessoal, bastante atenção. Qual a principal tarefa do ser humano que se encontra desperto? Ação. Agir. Isso aí. Né? Ação. Atitude, né? E para ação. Né? O que é essa ação? É todo esse processo que eu estava falando com vocês desde o início aí da nossa live de hoje. Né? Agir. Né? Então, ação, o que é? Né? É fácil se transformar do dia para a noite? Não. Mas se torna fácil e se torna viável a atitude. Então, se você não tem tudo ainda, comece a fazer alguma coisa. Né? Verdade. Comece a praticar uma oração dentro da sua crença, comece a praticar meditação, que a meditação abre muitos caminhos de percepção, né? E se tudo isso ainda não é a sua realidade, procure pessoas que possam, né, dar o exemplo, não para que você siga essas pessoas, não é isso, não vai procurar ídolos, né? Não vai procurar gurus, porque para esse processo de despertar não existe nada disso. Mas você pode procurar pessoas que te dê o exemplo, que possam te mostrar, olha, se você for, né, fizer isso, aquilo e tal, procure, aí sim, né, procure lives e canais que possam te esclarecer sobre esse ponto de despertar de consciência, e isso é bastante importante. Então, é a ação, né, porque a verdadeira tarefa do despertar é agir, né, ninguém desperta parado, não, ninguém desperta inerte, né, o processo é um processo de movimentar, até porque o universo só se viabiliza pelo movimento. Nada no universo está parado, a gente sabe disso. Né? Os planetas, os astros, tudo, a energia, tudo é movimento no universo. Isso aí, Walter. Olha, nós temos apenas 10 minutos só, e nós temos várias perguntas. O mundo dentro do momento que estamos vivendo depende dos despertos para que ocorra tanto a transição planetária quanto o evento? O que você me diz, Walter? Então, isso é uma outra pegadinha que o pessoal precisa prestar atenção. Não depende, tá? Então, não pensem que a transição planetária ou o evento está dependendo disso agora. Dependeu. Há pouco tempo que eu digo aí 2 anos atrás, as mensagens da federação, né, dos confederados, do pessoal que nos assiste, né, no nosso processo de transição aqui, de passagem, eles falavam muito, que dependia de uma mudança nossa, uma mudança consciencial e tal, só que já se atingiu, né, o número necessário para formar a egrégora energética vibracional própria para isso. Então, o que eu quero dizer? Que as pessoas prestem atenção que a questão não é agora quantos faltam para a transição ou para o evento, né? A questão agora é quem vai participar do processo, quem vai vibrar na mesma onda, né? Que vai fazer parte. Então, agora a questão é trabalhar para esse despertar, né? Nós fazermos o nosso trabalho individual de cada um. Que o processo está aí, transição planetária é um evento universal, não é um evento provocado, transição planetária não é um evento provocado, chega aqui, não, isso acontece em razão do universo, está em vias de acontecer, né? A micronova aí, que até o cientista russo provou a verdade da micronova aí, que vai revolucionar, né, a nossa forma de ser, a nossa consciência e tudo mais, está para surgir também, e faz parte da transição planetária, e com isso viabilizar o tal do evento, né, que aí seria realmente o nosso contato com o universo e com seres que hoje a gente tanto fala de extraterrestres, né, os tais extraterrestres, né.
Então, aí vai ser realmente uma comunhão de, né, de povos e consciências e conhecimentos aí, nova Isso etapa é aí da maravilhoso, né? pós-transição. Maravilhoso. Quem não despertou tem como perceber o processo e assim participar destas mudanças, Walter? Então, Temos aí. todos nós, quando a gente fala do despertar, isso não é uma coisa separada para alguns ou é uma propriedade de alguns. O despertar é universal. Todos estão não só convidados, como participando de uma onda que permite esse despertar e essa participação. Né? Claro que o ser humano, como ser humano, é muito polarizado ainda, a gente precisa saber quem é, quem não é e tal, então se classifica, eu, porque o fulano está desperto, o outro não está desperto. Despertar não precisa fazer muito esforço, basta começar a prestar atenção, né? Começar a ouvir, não só aquela repetição dos processos, né? Que fizeram o seu regime de crenças, né? O seu regime de repetição de informação. É muito interessante prestar atenção nisso, porque o despertar também compõe a seguinte situação. Quando eu falei, na minha última live, eu falei do medo, né? A produção do medo. Como é que você Sim. produz o medo na realidade de uma pessoa? E muitas pessoas assistem conteúdos negativos, seja um filme, ou né, as notícias que são produzidas dessa forma, porque elas são produzidas, né? O mundo não é tão ruim quanto eles apresentam, né? Mas eles fazem o mundo ser ruim. Aí a pessoa assiste lá uma tragédia, né? Uma tragédia aí, nesse horário que a gente está falando aí, tem muito aí na TV, jornais que trazem tragédias tal, e dramas da sociedade e tal. Assiste aquilo, ele acha que está blindado. Ele acha que ele viu aquilo e aquilo não afetou ele, porque o outro que matou, o outro que morreu, o outro que acidentou, o outro que assaltou, o outro que foi vítima e não sei o quê, e isso passa. Tava lá na televisão. Só que ele não percebe que esse processo de terror que se faz fica dentro dele. E amanhã o medo dele é de não conseguir pagar as contas, de ele não conseguir criar os filhos, de ele ser violento ou agressivo com a família, porque isso causa medo e o medo deixa a pessoa violenta, e todo esse processo. Então, o processo de percepção do despertar começa daí. O que você está consumindo sob o ponto de vista psíquico? O que você deixa entrar em você, né, que vai te perturbar? Então, não seja ingênuo, não acha que uma coisinha que não mexe com você, que te sensibiliza na hora, só para você fazer uma crítica, um comentário, às vezes nem isso, não muda o seu interior, aquilo ficou travado dentro de você e poluindo você. E aí você não tem medo daquilo, mas aquilo como aquilo a base é o terror, é o medo, é a negativação do ser, mas amanhã você vai ter medo não daquilo, mas de outra coisa, porque você está contaminado. Né? Essa é uma das grandes contaminações do ser humano que se nega a acertar, né? Um perceber diferente, né? Saber o que vai colocar dentro de si. E a ingenuidade aí é o carro-chefe. Todo mundo acha que é blindado, não, que o fato de não sentir na hora, ou não sentir mais, né? Porque a pessoa, o ser humano, ele é adaptável, né? No sentido positivo e no sentido negativo. É adaptável que eu falo, e tanto ele vê um conteúdo ruim, que ele passa aqui, não passa a fazer mais diferença para ele, ele não se choca mais, não sente mais, mas no subconsciente está tudo lá guardado. Uma bela lata de lixo. Né? É verdade. Que vai depois criar perturbação, né? E vai tirar ele do senso, né, das razões melhores que é o despertar, né? Despertar da consciência, né, dessa vivência bonita e de fazer o bem, praticar o bem, porque quem tem também o mal dentro de si, não praticado, mas guardado, não vai se ligar nada ao bem, não vai se preocupar nisso, porque aí é a poluição que eu falei para você, né, no início, né, que a pessoa não pode querer andar dentro de si se ele só encontra a lata de lixo lá dentro. Né? Ninguém gosta de andar nisso. Aí ele projeta para fora, ele vive fora, ele fica buscando fora. Né? E é aí que é o ponto de alienação, ponto de fuga, e que a escuridão sempre quis manter a gente nesse estado. É uma delícia falar com o Walter. Nós temos apenas 2 minutos e eu tenho que convidar você que nos assiste aí
a entrar no Cron TV, que o Walter tem um programa dele também toda quarta-feira, para que você acompanhe o Dr. Walter. Ele também está no Cron TV. Peço que você se inscreva no Cron TV, na TV Galáctica também. Entre no programa nas quartas-feiras do Dr. Walter Trebs, lá no Cron TV, que ele é remido da casa há muitos anos. E ele vai estar também com Lucimara Parisi, na próxima quarta, no programa de estreia dela. Ela fez questão que Dr. Walter Trebs estivesse lá. Foi um pedido mega especial dela, pelo carinho e pelo respeito que ela tem pelo nosso querido Dr. Walter. Walter, nós temos um minutinho para você deixar suas mensagens, sua mensagem final, e infelizmente nosso tempo acabou. Bom, gente, mais uma vez a minha gratidão aí, a Ângela, a oportunidade de estar aqui com vocês, a equipe da TV Galáctica, também reiterar meus votos aí de muita felicidade de estar com a Lucimara semana que vem, com a Ângela, duas queridíssimas aí, nessa jornada de construção de consciência, né? E agradecer a todos que estão aqui hoje, que ainda aqueles que vão nos assistir também, a nossa gratidão, e até a próxima sexta, estaremos aí juntos com um novo tema. Obrigado, pessoal. Gratidão, Walter, gratidão, TV Galáctica, gratidão aos nossos internautas, que a gente consiga juntos formar conseguir despertar, mas despertar para valer, para que sejamos melhores e maiores espiritualmente. Gratidão, Walter, uma honra estar com você. Até o próximo ponto zero, pessoal. Vem com a gente.